Tem que obedecer. Artigo 4º. Vamos lá. Além da declaração de bens e rendas, a autoridade pública, no prazo de 10 dias contados da sua posse, deve prestar informações sobre o seu patrimônio e também deve apresentar um eventual conflito com o interesse público, indicando como ele pode evitar esse conflito. Então, isso aqui é o seguinte: vamos lá, você é um PRF nomeado pelo presidente da República como superintendente da PRF, ou como ministro da Justiça, como ministro da Segurança, enfim, o presidente te nomeou, beleza. Contados da posse, você tem quantos dias para apresentar teu patrimônio? 10 dias. E não só patrimônio, você tem que apresentar para a CEP se você tem alguma situação que poderia ensejar um conflito de interesse. O que seria um conflito de interesse? E cai uma lei, tá, para vocês, que é a lei do conflito de interesses. É curtinha, mas ela te explica o que seria um conflito de interesse. Por exemplo, você é sócio de uma empresa que fornece materiais para PRF. Pô, que estranho, você é superintendente da PRF, é sócio de uma empresa que ganhou uma licitação que fornece equipamentos, algum material para PRF. Pô, né? Isso aí já é um caso de conflito de interesses. Gente, não significa que você não precisa assumir o cargo, tá? Significa apenas que você tem que avisar a CEP, olha só, a minha situação é essa, meu patrimônio é esse aqui e eu tenho uma licitação, eu tenho um contrato com a administração pública federal, a minha empresa, da qual eu tenho tantos % lá na sociedade, ela ganhou uma licitação e ela presta tal e tal e tal serviço, fornece tal e tal insumo para tal órgão federal. E se eventualmente essa minha empresa tiver alguma situação com a PRF, eu estarei comunicando a CEP, entendeu? Que daí a CEP vai indicar a providência que deve ser tomada para que eu não aufira nenhuma vantagem nessa questão. Entenderam, gente? Ou assim, o meu cunhado, não é eu que sou sócia, mas o meu cunhado é sócio de uma empresa que fornece alguma coisa para a administração. Então, é legal sempre deixar a CEP ciente disso. Porque daí, amanhã ou depois, ninguém pode alegar que tu está favorecendo, porque, pô, eu nunca escondi. Né? Eu sempre deixei tudo muito claro. Entenderam? Tá? Yes, vamos falar mais um pouquinho aqui. A mesma coisa, conflito de interesse também quando você trabalha num setor que detém informações privilegiadas, tá? Informações privilegiadas. Por exemplo, teve uma época, e isso é público, eu posso falar, não tem problema, que apareceu na televisão direto. Existia, ou existe ainda, ou existia, não sei se, acho que foi até encerrado o caso, se eu não me engano, foi arquivado. Um vazamento de uma informação da PF, de uma investigação da Furna da Onça. Vocês já ouviram falar disso? Furna da Onça, que a Polícia Federal estava investigando. E existia uma suspeita de que o filho do presidente, o Flávio, tinha um vazamento de uma informação daquele Furna da Onça, entendeu? Então, abriram uma investigação para apurar isso, né? Seria um conflito de interesses ali. O que é considerado conflito de interesse? É você ser uma autoridade dentro da administração, um delegado, um superintendente, compreendeu? E você detém uma informação importante de uma investigação, de uma operação, e você vaza aquela informação para ajudar alguém, enfim.
Isso também é considerado conflito de interesse. Vazamento de informações. Isso tem na PRF também, tá? Porque lá vocês trabalham com operações, com investigações, vocês são polícia, né? São polícia também. Mas a PF é mais, né? Não é mais polícia, tá? Não é o que eu quis dizer. Ela investiga mais, é mais judiciária, vamos dizer assim, né? Mais judiciária. Senão eu apanho aqui, né, gente? Nesta noite, falar que a PF é mais polícia que você. Bom, destaquei o parágrafo 3º do artigo 5º. O que ele me diz aqui? A autoridade pública poderá consultar previamente a CEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. Tá vendo? Assim, ó, para evitar que algo que você faça seja considerado um conflito de interesses, né, seja mal interpretado, tá? Você chega à CEP e apresenta a questão. CEP, olha só, nessa situação aqui, está participando uma empresa, eu verifiquei aqui que tem uma empresa que é do meu afilhado de casamento, que está participando da licitação aqui, ó. Tem algum problema? Você chega e apresenta para a CEP. Entendeu? Aí a CEP, que é a Comissão de Ética Pública, já está ciente e vai acompanhar o processo. Compreenderam? Aí não podem depois alegar que eu estou favorecendo o meu afilhado de casamento. Por quê? Porque a CEP estava ciente e estava acompanhando aquela situação. Sempre que você estiver diante de uma situação que possa apresentar um conflito de interesse, que alguém pode interpretar errado, você tem um receio, um medo, no caso de vocês, PRF, você procura quem? A tua comissão. A tua comissão. Sempre, gente, você está na dúvida de como agir. Enquanto PRF, assim, enquanto ali da corporação, você está em dúvida como agir, procura a tua comissão de ética, ela existe para isso. Se você, de repente, ocupa uma função um pouco maior ali, está com medo de um conflito de interesse numa questão ali, está com medo de alguém interpretar errado, interpretar mal, que você está favorecendo alguém, consulta a tua comissão de ética, deixa ela bem a par de tudo, e aí não vai dar problema. A mesma coisa que você pertencer à alta administração. Deixe ciente a CEP do que está acontecendo. E daí não vai ser mal interpretado, porque ela vai acompanhar o processo. Compreenderam? Show. A autoridade pública não pode receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei. Então, quando você é uma alta autoridade pública, você não pode receber um salário de uma entidade privada que não tenha fundamento em lei. Como assim, gente? Você é superintendente da PRF, mas está caindo um salário de uma empresa fornecedora de quentinhas para a PRF, sei lá. Ué, da onde que aquela empresa está depositando valores na conta do superintendente da PRF? Então, ó, o artigo já diz, é proibido receber qualquer remuneração de entidade privada que não tenha respaldo em lei. Da onde surgiu esse pagamento? Né? Qual o vínculo que tu tem com aquela empresa? Você é funcionário daquela empresa? Como é que caiu um pagamento da empresa tal na tua conta? Então, para essas pessoas aqui da alta administração, isso pega mal, né? E o 15? Eu acho que o 15 é bem bacana também. Na ausência de lei, dispondo sobre prazo diverso, será de 4 meses contados da exoneração o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a administração pública a observar neste prazo as seguintes regras. Ou seja, você largou um cargo da alta administração, você foi exonerado, certo? Sei lá, você era ministro da Justiça, aí foi exonerado ou pediu exoneração.
quanto tempo de carência você tem que esperar para poder aceitar convites de empresa privada, prestar assessoria, consultoria? Quanto tempo tu tem que esperar? 4 meses. Eu, particularmente, acho esse prazo ridículo, né? Tinha que ser assim, uns 4 anos, entendeu? Porque 4 meses seria uma quarentena, que você tem que se preservar, que você não pode assumir negócios, não pode integrar sociedade, não pode assumir empresas que tenham alguma relação com a PRF, sabe? Ou, no caso, qual o exemplo que eu dei? Ministério da Justiça. Então, você em 4 meses, não pode dar consultoria, não pode dar informações, não pode fazer parte de uma empresa que tenha alguma relação que possa ter um conflito de interesses com o Ministério da Justiça. Tem que se preservar por 4 meses. Eu acho esse prazo ridículo. Então é isso, gente. Assim, o que eu te apresentei esta noite? Princípios básicos de ética. Trabalhamos ética e moral, a diferença. Aí depois nós partimos para o teu código de ética, e você tem a ciência que você tem uma comissão de ética dentro do teu órgão, composta por 3 servidores, tá? Se acontecer algum desvio ético, esta comissão vai abrir o processo ético contra você, e ela pode te punir, servidor federal, com qual penalidade? Censura. Show. Aí depois eu aprendi que faz parte do sistema da ética, além da minha comissão, a comissão de cada órgão, composta por 3 servidores, ainda existe a tal da CEP. Essa CEP é composta por 7 brasileiros, é um órgão maior, gente, fica lá em Brasília, ela é composta por 7 brasileiros, não precisa ser servidor público, no caso da tua comissão, é composta apenas por servidores públicos efetivos, não vale comissionado, tem que ser concursado. Essa aqui não, são 7 brasileiros de notório, de idoneidade moral, de notória experiência dentro da administração pública, de reputação ilibada, escolhidos pelo presidente da República, mandato de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. E essa CEP, ela vai dirimir dúvidas das comissões de ética dos órgãos e ela vai cuidar da ética, boa sorte domingo, hein? Vai cuidar da ética da alta administração, desses cargos da alta administração, tá? E essa CEP pode punir o cara da alta administração com o quê? Advertência, censura ética e sugerir que o presidente da República exonere o cara, tá? Eu acho que assim, o mais importante, batemos aqui. Depois, gente, tem essa lei, ela é bem curtinha, um pouquinho eu falei dela. Ela trata, a 12.813, ela também está no teu conteúdo programático. Esta lei trata do conflito de interesses que a gente trabalhou mais. O conflito de interesses é uma preocupação com que tipo de servidor? O servidor da alta administração. Por que o servidor da alta administração? Porque esse é o servidor que toma decisões. Vocês, apesar de terem poder de polícia, né? Vocês são caras que acatam ordens, né? Vai vir um superintendente, vai vir um superior de vocês que vai dar ordens e vocês vão executar. Esse superior de vocês, né, o superintendente tal, ele já é um cara da alta administração, porque ele toma decisões. E na hora de tomar decisões, ele pode favorecer A, B, C, favorecer a ele, favorecer parentes, favorecer amigos, favorecer empresas amigas, entendeu? E aí entra a questão do conflito de interesse. É uma lei curta, não encontrei questão de prova, assim, é uma novidade mesmo, até nos conteúdos programáticos, mas ela está muito relacionada ao servidor da alta
administração, tá? Ela explica o que é o conflito de interesse, aqui no artigo 3º. O que seria conflito de interesse? Situação gerada pelo confronto entre interesse público e privado, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. É considerado também conflito de interesse fornecer informações privilegiadas, né? A que se diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela informação relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Então, é exatamente aquilo, você dá para alguém uma informação privilegiada, uma informação sigilosa que você deveria guardar, mas você, para ajudar alguém, no intuito de ter uma vantagem econômica ou de uma vantagem, né, de outra pessoal, você presta aquela informação privilegiada, também está dentro do conflito de interesses. Artigo 4º. O ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal deve agir de modo a prevenir o conflito de interesse e resguardar a informação privilegiada. No caso de dúvida, você deve se dirigir a quem? A CEP. Mas isso se você for um servidor da alta administração. Aí ele explica, ó, tá vendo? Ele volta na CEP. É uma lei que não tem nada a ver com esses códigos que a gente acabou de... né? Mas ela menciona a CEP. Então, a CEP vai orientar para você não cair no conflito de interesse. E assim, é o que eu acho que poderia aparecer daqui. Tem só uma questão, gente. Aqui uma questão que tem um conflito. Não é um conflito de interesse, é um conflito de normas. Segura só um minuto, agora presta atenção. Eu não acabei de falar para você que no Código da Alta Conduta da Administração Federal lá, não, eu troquei, Código de Conduta da Alta Administração Federal, eu expliquei que você tem que dar uma quarentena, lembra? Quando você sai do cargo, você tem que dar uma quarentena para não ser mal interpretado, né, como um conflito de interesse. Qual é a quarentena que diz o Código? 4 meses. Só que nessa lei, a lei do conflito de interesses, diz aqui, ó, configura conflito de interesses após o exercício contados da exoneração, alvo quando expressamente autorizado, conforme o caso pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria Geral. O que seria isso aqui, ó? Ele diz que você configura conflito de interesse se você der alguma informação privilegiada, se você favorecer alguém, se você der um toque, depois de sair por quanto tempo? 6 meses. E lá no Código da Alta Administração diz que tu tem que dar uma quarentena de 4 meses. Mas eu sugiro que você tenha uma cautela e se resguarde no final das contas por quanto tempo? 6 meses. Até porque esta lei do conflito de interesses é de 2013 e o Código da Alta Administração é do ano de 2000. Então, na verdade, a lei é mais recente e eu sugiro que você se preserve por um período de 6 meses, para evitar ser mal interpretado depois. Tá bem? E ainda teria, que já não vai me dar mais esse tempo, mas a lei do acesso à informação. Eu só vou te dar uma coisinha, não precisa nem desarrumar as coisas, tá, gente? A lei do acesso à informação, ela é uma lei que se aplica tanto para a União, quanto Estado, quanto município. Ela é do âmbito geral, tá? Nacional, não é só União, porque a gente falou até agora muito da União. Essa lei do acesso à informação, eu encontrei algumas questões de prova, não da PRF, mas CESP, porque na PRF
está caindo agora. E o que eu posso destacar aqui, gente, é que tem algumas informações que tem 3 tipos de classificação, tá? Eu acho que isso pode ser uma questão de prova, é o que eu achei mais interessante. Se você quiser, anota o artigo 23. Mas também nem vai voltar nisso, né, gente? Você vai prestar atenção agora, se cair, tu já mata a questão na prova. Vamos que eu acerte o troço, tá? O X da questão está aqui agora. Vamos lá. Eu achei muito interessante que as informações consideradas sigilosas, aí vamos lá. Qual é a regra dentro da administração pública? Publicidade. Para garantir a publicidade, a transparência, surge a Lei de Acesso à Informação, uma lei de 2011. Essa lei garante o acesso às informações do poder público. Então, nós, cidadãos, qualquer pessoa pode entrar com um processo, processo administrativo, em qualquer repartição municipal, estadual, federal, dizendo que eu quero ter acesso às informações de um processo administrativo, de um procedimento interno. Existe a lei do acesso. O portal da transparência, gente, é algo que tem que ter no site de uma prefeitura, para você ver quanto ganha A, quanto ganha B, quanto ganha X. Isso é lei, beleza? Então, hoje nós temos, teoricamente, acesso às informações. O que vigora hoje em dia é a regra da transparência, beleza? Mas você sabe que o princípio da publicidade tem o quê? Exceções, né? Tem aqueles assuntos que são considerados sigilosos e que mesmo você dando entrada num processo, você não vai ter acesso, porque o assunto é sigiloso. Quais são esses assuntos? O artigo 23 fala, olha lá, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso possam pôr em risco a defesa e a soberania nacional, prejudicar ou pôr em risco negociações ou relações internacionais do nosso país com o mundo, pôr em risco a vida, a segurança, a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira do Brasil, prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa científica ou tecnológica, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares e comprometer atividades de inteligência, boa prova no domingo, e de investigações. Então, pode ter matérias, inclusive lá na polícia, na PRF, na PF, matérias consideradas como sigilosas. Que tipo de matérias serão as sigilosas? Essas aqui, tá? Que comprometam investigações, que comprometam estratégias das Forças Armadas, que comprometam a soberania do Brasil, que comprometam relações internacionais do Brasil com outros países, que comprometam assuntos graves como saúde da população, que coloquem em risco a estabilidade financeira do Brasil. Esse tipo de informação pode ser classificada como sigilosa. Perfeito. Aí vem o artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, tá, poderá ser classificada como ultra secreta. Ih, nem consegui falar. Ultra secreta. Ou o quê? Secreta ou o quê? Reservada. Então, essas informações que não entram na regra da transparência, que não são divulgadas, elas podem ser classificadas como, me ajuda, ultra secreta, o que mais? Secreta e reservada. A ultra secreta fica secreta por quanto tempo? 25 anos. A secreta por quanto tempo? 15. E a reservada por 5 anos.
Então, ultra secreta, 25, secreta, 15 e reservada, 5. Isso aí, vai batendo 10, começa no 25. Aí, beleza. Aí, caiu na prova CESP. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente da República, do vice-presidente da República, dos seus cônjuges, primeira-dama, né, primeiras-damas lá, e filhos do presidente da República e do vice, serão classificadas como reservadas. A pergunta CESP foi, como é classificada a informação, né, o acesso à informação envolvendo os filhos do presidente da República? Reservada. Essa é a classificação, tá? Ó, a pergunta foi aqui, eu trouxe a pergunta, foi de 2005, a reservada é 5. Ó, a pergunta foi, a Lei de Acesso à Informação classifica as informações que possam colocar em risco a segurança dos filhos do presidente da República. Como? Como é que é classificado? Letra A, reservadas. Letra B, secretas. Letra C, ultra secretas. Letra D, de sigilo condicionado. Ou letra E, indisponíveis temporariamente? Reservadas. Foi o gabarito, tá? E aí a outra questão CESP, também sobre esse assunto aparece, tá? Oi. Também é reservada. Envolve tudo. Presidente, vice, primeira-dama e filhos. Presidente, vice, primeira-dama e filhos. É classificada como reservada e a reservada fica fechada há quanto tempo? 5 anos, né? Depois tem outra questão aqui, ó. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documento classificado como reservado poderá ser restringido por até 5 anos. Certo ou errado? Certo. Entendeu? Então, eu já vi uma questão, né, do prazo. Então, não esqueça, ultra reservado, não é ultra reservado. Ultra secreto, secreto e reservado. Ultra secreto, secreto e reservado. Ultra secreto, até 25 anos. Secreto, até 15. Reservado, até 5. E aí o reservado lembra do presidente, da primeira-dama, dos vice, do vice, da dama do vice e dos filhos.